administradora e fiz no caminho inverso, como eu estava falando para você. Então, primeiro eu fiz a administração e depois que eu fui fazer medicina chinesa, fiz medicina antroposófica, fiz nutrologia, dermatoclínica, cirúrgica e estética. E sempre gostei da medicina natural. Hoje eu trabalho com medicina integrativa, então todas essas ferramentas eu utilizo no meu dia a dia. E os olhos são coisas que me fascinam também, porque o que a gente vai falar hoje pode ser tanto para uso de passar tópico quanto para ingerir. Por isso que a gente também separou uma demonstração aqui mais para frente. Além disso, eu sou pintora e faço Kung Fu. Quase faixa preta. Agradeço meu amigo Luizito, que no amigo de infância a gente se reencontrou por conta desse motivo. Mas que a gente se conheceu por conta disso, minha mãe, que está nessa luta aí pelos olhos e tem exemplo vivo e intenso de mudança na vida dela, recentemente e rápido, que eu vou contar para vocês. Aqui um pouquinho de mim, acho que eu não esqueci muita coisa. Aí eu faço uma capacitação também em Milão. Então, algumas exposições que eu já fiz, exposição individual, exposição coletiva. Então, sempre, né, o motivo I Care, que foi a minha primeira exposição individual, tem a ver com esse cuidado integral, a medicina integrativa, utilizar todos os recursos médicos, não médicos, que a gente pode para cuidar do ser humano como um todo. Faz parte também do livro de arte brasileira, vou fazer de mais um daqui a pouco. E eu falo bastante sobre medicina e arte, porque que o belo importa nas nossas vidas, mas isso vai ser um papo para um outro momento. Neste momento a gente vai falar sobre os óleos essenciais. Os óleos essenciais são usados há muitos e muitos anos, como embalsamento, rituais, nas igrejas, como presente, como sedução. O que vocês têm assim de ideia de lá atrás, assim, quando que utilizavam o óleo? Se for ver na antiguidade, o que remete os óleos essenciais para vocês? Cura. Cura? Unção. Unção. Não sei. Embalsamento. No Egito usava muito também para embalsamento. Né? Jesus também teve, no nascimento de Jesus também foram usados óleos, né? Os óleos preciosos que nós temos aqui para mostrar para vocês. E são muito poderosos na questão bioquímica mesmo, de questão de cura. Então, por que a gente vai usar esse recurso? Né? Eu acho que tem uma questão química que a gente pode ingerir, né? A gente absorve através da pele, né? É mais um recurso, é um recurso bem aceito, é um recurso que a gente pode utilizar como OTC. OTC é out of the counter, que a gente pega na farmácia, sabe aqueles remédios que estão disponíveis sem receita? Então a gente pode fazer uma farmácia, um OTC de medicamento natural. Isso daí, imagina quantas gotas combinadas, o que a gente pode brincar com isso? Brincar de uma forma saudável, salutar, com eficácia. Eu acho que é um recurso muito poderoso. Mas a gente vai voltar a essa pergunta depois. Então, essência e óleo essencial. Vocês sabem a diferença? Não sei se eu sei explicar, mas a essência seria, vamos dizer, o princípio, né? Aquilo que você tira, talvez, de uma planta. E o óleo essencial você faria essa mistura da essência com... Não sei dizer o que seria a função do óleo, mas acho que talvez para facilitar o uso.
chegar lá? Diga. Tô aqui pensando. É o extrato, né? A essência seria o extrato. Então, o que vocês falaram é do óleo essencial. Porque a essência é algo mais sintético. Ela tem um sabor muito mais forte, um aroma muito mais forte. E às vezes ele esvai, ele evapora um pouco mais rápido. Quando a gente for comprar, é ideal a gente ver se vem um vidro. Então, os óleos, quando é essência, ele vem normalmente num plástico, num acrílico. E o óleo essencial, ele vem num vidro âmbar. Justamente para preservar da luz alguma modificação de estrutura, de molécula, de bioquímica. Tá? E eu prestar atenção se vem o nome científico mesmo no rótulo, então a gente vai voltar mais para uma coisa que é bem da planta mesmo, é o extrato que dá o óleo essencial. A essência é algo bem mais sintético, não tem muita mistura. Imagina, você precisa pegar vários quilos de uma flor para fazer uma coisa bem concentrada que vai dar o óleo essencial. Como é que funciona isso? Eu vou falar, assim, como a gente trouxe a doTERRA para o evento, eu vou falar como que a doTERRA age nessa extração. Então, a doTERRA está presente em mais ou menos 40 países. Cada país foi escolhido para pegar exatamente o que aquele solo produz. Então, a extração naquele local preserva o que o produto vai te trazer de qualidade. Então, vamos supor, limão siciliano, Sicília. Né? A gente pode ter o limão aqui, mas a característica com toda a parte bioquímica é de lá. Então, eles foram até lá, fizeram parceria com os nativos para poder extrair naquele local o cultivo. Então, estruturaram com destilaria, até para a comunidade mesmo, ter uma qualidade de vida para poder trabalhar com um retorno, né? uma via de mão dupla. Se beneficiar. Então, estruturou o local para que desse uma qualidade de extração daquele produto, daquela planta ou daquela resina para fazer o óleo essencial. Certo? A essência é muito mais utilizada em alimento, indústria alimentícia, ela acaba sendo mais barata, então acaba tendo essa diferença também. Como a gente vai com o óleo essencial para uma coisa mais pura, mais concentrada, acaba que tem um preço diferenciado para utilização e não vai ser na indústria alimentícia. A indústria alimentícia precisa ser algo mais pulverizado, né? Então, para a produção dessa matéria-prima não se utiliza de agrotóxico, é tudo orgânico. Tudo orgânico, com os nativos mesmo, orgânico, do jeito que eles extraem no dia a dia na comunidade. Por exemplo, eu vou falar sobre os óleos aqui do Brasil. A gente tem a Copaíba, a doTERRA foi para a região que extrai, teve o contato com a comunidade e estruturou a destilaria ali para ver aquelas árvores. Bom, eu vou começar com um óleo que chama Boswellia. Boswellia é o olíbano. O olíbano é uma árvore. Dessa árvore, que é nativa mais de Índia, é extraída uma resina, e essa resina ela foi utilizada, é um dos óleos dos 3 reis magos. Então, nos rituais sagrados já utilizava a Boswellia. Quando a gente entra numa igreja, a gente não sente diferente? Existe um incenso que é feito de Boswellia. A Boswellia tem muita... Eu coloquei assim,
algumas referências bibliográficas, porque às vezes para a gente conversar com os médicos, a gente precisa ter uma linguagem que é de bioquímica. Tá? E vendo a estrutura do olíbano, a gente pode ver muito processo anti-inflamatório. Imagina o quanto de inflamação que a gente tem em qualquer lugar do nosso corpo. Onde que a gente pode estar inflamado neste momento? Em vários lugares. Em vários lugares. Seja numa articulação, por exemplo, bati. Não é? Cotovelo. Cotovelo, braço, joelho. É. Então, o óleo a gente pode usar tanto para uma inflamação aguda quanto para uma doença crônica. E aí também, imagina, a gente pensou em um óleo só, aí a gente falou sobre misturar os óleos, agora podemos usar os óleos numa doença aguda e numa doença crônica. Olha como já ampliou mais ainda a utilização. Não é fantástico? Bom, aí o que eu identifiquei também na literatura, independente de toda a empresa, né? Que o óleo de boswellia tem muita pesquisa em relação à doença de Crohn, doença artrite reumatoide, tá? Algumas para cicatrização de ferida. Doença de Crohn é do intestino. Do intestino. Tem muito a ver com o emocional e é uma doença inflamatória. E é uma doença crônica. Tem picos. Então ela é crônica e depois ela pode se reagudizar. E aí nós podemos tratar não só na parte crônica quanto na reagudização. Claro que tudo combinado com um tratamento médico para não ter uma descompensação, né? Então, colite e asma também é utilizado. Tá? Nós vamos citar também outro óleo que é utilizado para a parte respiratória. Guarda essa informação. E achei também, isso aqui é fantástico, porque o Prêmio Nobel de Medicina também demonstrou que o câncer tem muito a ver com autoimune e inflamação. Imagina o poder que esse óleo tem num indivíduo que precisa de uma sutileza no seu tratamento. Mas a depressão também, né? Depressão também. Relacionado com a inflamação. Até há um questionamento qual que chega primeiro, né? A inflamação ou a depressão, porque elas estão juntas. Sim. Geralmente, quando você olha para a pessoa, ela é inflamada. Você olha para uma pessoa e vê que ela é inflamada, né? Está borbulhando por dentro, tem uma inquietação inexplicável. Onde que a gente consegue lidar com isso? Não é necessariamente uma coisa física. A gente tem que mexer um pouco com o sutil. Tá? A antroposofia lida um pouquinho com isso. Uma das formas de a gente avaliar o paciente é ver se ela tem um encaixe desses corpos, né? Corpo físico, corpo etérico, corpo astral, o eu. Quando a gente não tem esse encaixe, gera doenças. Então, essa sutileza a gente precisa trazer para que a gente possa estruturar o ambiente e até que a pessoa consiga se superar com o tempo de cada um, né? Então, existe relato de utilização do óleo de olíbano em câncer, tá? Porque vai mexer com a morte celular, que a gente chama de apoptose. Esse estudo é de 2016, na Polônia. Só falar com o piloto sobre a Polônia. Bom, e aí nós falamos sobre a combinação, né? Imagina que na época, então, época católica, sagrada de Jesus, foram os 3 reis magos e deram o olíbano e a mirra. E como que a gente pode lidar com o poder de mais uma resina? Também com a parte anti-inflamatória, né? Parte de câncer. E
Aqui, eu achei esse estudo que combinando os dois óleos pode ter um efeito da absorção e aumento de vascularização. Quer dizer o que isso? Quando tem um aumento de vascularização, as outras substâncias que nós precisamos, elas vão mais rápido, elas vão mais longe, é onde a gente quer chegar. Então, uma combinação muito poderosa é a mirra com o líbano. Tá? Vale pra gente... Lembra que a gente conversou, né? De aprender 2, aprender 3. Se você sair daqui hoje sabendo a existência de 2 ou 3, e sendo essa a principal, para mim já usa para muitas coisas. Sim. E essa daqui foi um estudo na China. Então, baseado na medicina tradicional chinesa, com os princípios ativos, esses estudos, como é que eles fazem? Eles fazem espectrometria, então verificam a molécula, pegam o ratinho, fazem uma ferida. Fazem uma ferida no ratinho. Uma lesão, e aí fazem 3 estudos. Um dando soro, outro dando corticoide e o outro dando um óleo essencial. E eles verificam o poder de cicatrização em relação a esses outros medicamentos. E aí o óleo essencial, ele supera os outros... Equivalência. Eles comparam, por exemplo, a minha aqui, ó, antes da descoberta da morfina, a mirra era utilizada como essa analgesia, para diminuir a dor. E aí, eles colocaram nesse estudo também que a combinação do frankincense, que é o olíbano, com a mirra, diminui a progressão da artrite. Por quê? Essa combinação, ela reduz os fatores inflamatórios. Quando a gente fala de reduzir o fator inflamatório, pode ser tanto de passar quanto de tomar, ou difusor. Então, por exemplo, na minha casa, eu escolhi um ponto central, que vai dar para todos os quartos, que vai dar para a sala, e a gente escolhe, né? A gente escolhe um óleo da noite e coloca para que haja, para que fique no ambiente, para que a pessoa que naquele momento está precisando daquela combinação tenha um benefício. Então, o óleo ele pode ser utilizado em banhos, então, colocar numa esponjinha na hora do banho, pode ser utilizado em cremes, pode ser utilizado na comida. Esses dias a gente foi fazer uma torta, não tinha manjericão. A gente usou o óleo como um aromático. Mas alguma dessas formas de usar é mais eficiente que a outra? Depende sim, depende sim. Via oral, eu com a visão médica acabo preferindo, né? Eu tenho uma percepção muito aguçada do medicamento e gosto de experimentar antes de prescrever para um paciente. Eu percebo que via oral tem muita eficácia, muito rápida. Tá? Mesmo porque quando a gente ingere, na boca tem uns vasos mais superficializados. Então, quando a gente vai a um pronto-socorro e precisa tomar um remédio sublingual, tem um motivo, que é a absorção muito rápida ali. É como você comparar, tomar um comprimido e uma injeção. Digamos que o via oral fosse a injeção nossa. Mas, por exemplo, no caso da artrite, né? Ele tira a dor ou ele tira a inflamação? Tirando a inflamação, você acaba tirando a dor. Porque a dor, ela vem por um processo inflamatório. Ela vem junto, né? Então ele tira a inflamação. Tira a inflamação e aí, consequentemente, a pessoa alivia a dor. Há pessoas que sentem mais no frio, né? Então aí tem todo um processo. Você vai tirar a dor, mas você vai aquecer o organismo. Então vamos escolher coisas para que o organismo dela fique com geração de calor.
como a medicina chinesa faz muito disso, né? Frio, calor, yin, yang, né? Então, quais as coisas que a gente pode lembrar que geram calor? Por exemplo, hoje, o que seria legal? Ou o que a gente já programou? Canela. Perfeito, cravo, canela, né? São coisas, gengibre, são coisas que aceleram o metabolismo. Então, com essa informação de acelerar o metabolismo, a gente pode partir para um outro aspecto, que é o emagrecimento. Então, a gente vai acelerar o metabolismo para emagrecer, ou a gente vai aquecer para dar um conforto naquele corpo, né? Naquela individualidade. Não é todo óleo que pode ser ingerido. Não é todo óleo. Existe uma certificação de pureza, porque para que a gente possa ingerir sem uma toxicidade, tem que ter um estudo por trás. Estudo tanto da própria doença, então esses dos ratinhos que a gente comentou, né? Se tem uma eficácia, uma toxicidade, se eu ingerir até quanto que eu posso e que o corpo não vai ter algum problema. Então, é isso que eu estava pensando, porque até o próprio chá você tem um limite também, né? Sim. Por conta dessa toxicidade. Porque, veja bem, se fosse tão inofensivo, não faria efeito. Se faz efeito, a gente tem que chegar no limite. No entanto, existe o óleo, ele vai... existe uma segurança que se você tomar muito, não vai te dar problema. Por exemplo, frankincense, você pode tomar 500 miligramas por quilo, que não vai ter problema. Existem outros estudos que eu identifiquei também, estudos independentes, tá? A gente não está falando de estudo de uma empresa em si. A gente está falando de estudo que faculdades, que universidades fizeram com laboratório, para poder fazer essas dosagens de toxicidade, né? Então, por exemplo, para asma, é seguro, não há essa... Não li relato de problema. Por exemplo, a copaíba, que a gente vai falar mais adiante, também não li relatos de problemas. Eu li relato de equivalência com outras drogas, mas eu não li relato de que seria problema. Essa certificação que a doTERRA tem, que é uma certificação de pureza, ela é muito importante, porque é mais um aspecto que a gente pode ficar tranquilo que para ingerir. Do contrário, na dúvida, só passar mesmo, deixar no... Mesmo passar, né? Mesmo passar, né? Porque assim, a nossa pele, ela não é fechada. Físico, né? Ele cai em circulação. Cai na circulação sanguínea, sim. A gente tem vasinho que vai até a ponta. Se não, necrosa. Se não tem vaso, necrosa. Se vai até a ponta, a gente tem que atingir. Se vai atingir com alguma substância, né? Senão uma pomada não faria efeito, um creme não faria efeito, né? Agora, o que a gente utiliza são os cremes, os óleos, água termal, tudo isso aí como veículo carreador do óleo. E aí a brincadeira aumenta ainda mais, né? Então nós falamos sobre o óleo individual. Água termal, vou dar umas dicas dermatológicas. Eu Adoro, né? Nossa. É muito bom. Então, nós falamos sobre óleo individual, combinado, em doença crônica, em doença aguda, né? E como a gente pode utilizar? Passando, tomando no nebulizador e passando. A gente pode puro ou com algumas substâncias, como óleo de coco. Tem uma marca francesa famosa, meio carinha assim, que lançou recentemente um sabonete com água termal, ácido salicílico, zinco, cobre, e o veículo qual é? Óleo de coco. Né? Então, dá para fazer em casa uma mistura com coisas que existem, mais naturais, e os óleos. É possível.
ácido salicílico, não é aquele do AS? Não é esse acetilsalicílico. A bioquímica muda um pouquinho. Então, esse é um outro estudo que fala que a mirra ela tem um efeito como um antibiótico. Tá? Então, muitos óleos que a gente vai estudar também tem esse efeito. Ele age na célula, age na parede celular da bactéria e acaba tendo esse efeito. Claro que se você tem um grau que pode atingir, né? Então não vamos assim ser imprudentes de falar que uma pessoa tem que sair de uma UTI e ficar tomando um óleo para aquela bactéria. Então, tem graus, tem medição, tem laboratório, tem níveis de infecção que a gente pode chegar, né? Tudo sempre com muita cautela. Aqui, olha, nesse estudo, a gente vê nesse gráfico uma concentração da combinação dos óleos para a apoptose. A apoptose que é a morte celular, né? Então, esse estudo feito com a mirra e o frankincense, que é o Líbano, ele mostra que o fluxo de morte celular na combinação dos dois óleos. Quer dizer o quê? Que quando uma pessoa tem câncer, pode ser muito benéfico a utilização dos dois óleos simultaneamente. Tá? Isso é bom porque, por exemplo, se tem um tratamento com quimioterapia, com um medicamento que precisa de um fortalecimento daquela individualidade, a combinação vai trazer força muito mais potente para que ela possa superar aquela situação. Né? Se eu não fui clara assim no raciocínio, vocês me falam, tá? A copaíba é uma surpresa assim, para mim, porque eu não imaginava o potencial que existe nessa resina. Então, até agora a gente só falou de resina, né? A gente falou do Líbano, a gente falou da mirra e agora a gente vai falar da terceira resina, que é a copaíba. Nossa, acho que é até com orgulho que eu falo que essa é uma planta brasileira que tem um poder muito grande, anti-inflamatório, sedativo e em doenças neurológicas bastante. Existe uma tendência que se espalhou de utilização da cannabis, a maconha. Pois é. E o cannabis, questionaram. O que te perguntaram? Eu sou psicóloga, né? Uhum. Tem uma paciente com um quadro de depressão, assim, que ela tem um período de melhora, volta, tem pior, não sei o quê, e aí ela, ouvindo, né, programas tipo Globo, enfim, ela achou que a cannabis seria bom para ela. Né? Certo. Entendi. O que eu entendo é que a cannabis ainda assim está em estudo e que, na minha opinião, os brasileiros são usados como cobaias de laboratórios. Aqui no Brasil, porque lá fora é usado em hospital. Não, a maneira, muitos estudos, eles utilizam dos brasileiros para ampliar o estudo deles, né? Eu acho que não está tão bem estabelecido, não, e não da forma como se quer usar no Brasil. Acho que é um pouco de exagero, porque, a princípio, a cannabis foi indicada para epilepsia refratária. E depois aí começou a ter outras indicações. Então, eu não acompanhei os estudos para fazer uma análise se é válido ou não é. Mas não é comprovado ainda a eficiência. Olha, assim, nos Estados Unidos, vários estados liberaram para poder utilizar o canabinoide, o THC.
Assim, quando a gente pega uma planta e vai fazer o estudo da composição, existem várias partes da planta que vão agir, cada parte vai agir em um receptor, que a gente chama. E o receptor vai dar um estímulo para uma outra sequência de informação para que a célula faça outra coisa. E aí vai numa sequência, né? É igual ao remédio. Você tomou o remédio, o corpo vai absorver e vai fazer alguma coisa com isso. Então, no canabióide, nós temos uma parte que vai agir no receptor antes, na fenda pré-sináptica, por exemplo. Né? Entendeu? E outro que vai agir na pós-sináptica. A copaíba, ela vai agir num receptor que chama CB2. Então tem um poder muito grande de sedação. Tá? É utilizado com segurança em doenças neurológicas, em epilepsia, em alterações de humor, com certeza, sedativo, tá? Alguns tremores. Então, doença neurológica, sem dúvida nenhuma. E não dá alucinação, não dá rebote, não dá uma ressaca, né? Que pode acontecer. Isso não tem com a copaíba. O óleo de copaíba, até agora eu tô tomando um pouquinho de mirra. Oliba eu não tomo todo dia. Copaíba eu já tomei durante um bom período e assim, a diferença que você sente quando você está usando o óleo é muito grande. Principalmente na parte cerebral, concentração, ele potencializa o sistema circulatório, ele ajuda a desintoxicar o fígado, ele tem todas essas propriedades, porque o óleo de copaíba da doTERRA, são 4 tipos de copaíferas diferentes. E eu fui para a Amazônia com a doTERRA para a gente ver aonde eles onde eles extraem a copaíba. Então, é muito puro e é muito potente o óleo, porque ainda é uma combinação de vários tipos de copaíba. Então eles conseguiram fazer um óleo muito forte, esse óleo. E ele tem um efeito muito bom internamente e externamente também, para a pele, para vários tipos de coisa. Quando você perguntou a questão de como saber qual óleo você deve ingerir, qual óleo você deve respirar, é uma coisa que acaba ficando meio intuitiva depois que você começa a usar os óleos. Porque eu tenho óleo que eu gosto de tomar, tem outros que eu já gosto de passar em vez de tomar. Por exemplo, de lavanda, apesar dele poder ser usado internamente, eu sinto muito mais efeito calmante para dormir quando eu respiro. Porque quando você respira, ele ativa todo o seu sistema linfático, então ele toma conta de todos os seus receptores cerebrais e ele libera alguns tipos de hormônio por causa desse estímulo. Então por isso que a sensação de bem-estar é muito grande, por isso que ajuda na parte de depressão, porque aquele princípio ativo de determinada planta, ele ativa um receptor cerebral que estimula o corpo de alguma forma, pode ser na produção de hormônio ou alguma outra coisa. E a combinação dessas diversas espécies da copaíba tem a finalidade de atingir esses receptores. Você, só para fechar, você é favorável Eu prefiro canabióide? Eu prefiro a copaíba. Eu acho muito mais seguro. Mesmo porque assim, a questão de fornecimento, eu acho que tem um aspecto um pouco mais social também que me... Isso é uma opinião realmente pessoal, tá? A questão de como que se movimenta para ter aquilo que eu estou tomando. Eu acho que isso para mim faz muita diferença. E o óleo de copaíba, ele é assim, ele é muito, tipo como se fosse uma coisa sagrada mesmo. Porque lá na Amazônia, eles usam até como repelente o óleo de copaíba. E você não pode extrair muito da copaífera, né? Ela tem um prazo de 6 meses para você poder tirar de novo. Então, é uma coisa muito valiosa. E a questão da planta da cannabis, o que acontece? A planta que eles extraem o óleo essencial, que é o CBD, ela é uma planta diferente da planta que produz o THC. Então, hoje eles conseguem plantar um tipo de cannabis que tem só o CBD, ela não tem o THC. Então eles fazem a destilação, tiram o óleo essencial, é o óleo essencial mesmo da planta. E ele é rico em CBD, em canabidiol, que é esse princípio ativo.
Então, não tem nada a ver o CBD com a planta ou o óleo usado com uso recreativo, que eles chamam. Então, é duas coisas bem diferentes. Então, não precisa ter preocupação quanto ele está usando uma matéria-prima da cannabis com CBD, mas é uma planta que ela foi feita para extrair realmente aquilo, é diferente. Ela é modificada geneticamente? Não, ela é o tipo da planta, que tem a planta macho e a fêmea. Então eles fazem um tipo que não tem o THC, mas não é geneticamente mudado, é por espécie, é por variação de espécie mesmo. Então não é uma coisa modificada geneticamente. E tem muitas doenças dermatológicas, a gente chama de genodermatose, que é doença genética, que vai atingir na pele. E o canabidiol é uma proposta muito interessante também. Então, a pele e o sistema nervoso, elas nascem na mesma origem embrionária. Então, a gente sente através da pele, não é? Nossa sensação à flor da pele. Seria eficiente no caso de paciente com aquela epilepsia que você não identifica em exames, mas a pessoa apresenta o sintoma? Ajuda É uma muito. questão de testar em cada paciente. Ajuda Solução para um monte de ajuda com mal de Parkinson. Eu tenho um vídeo no meu celular de uma pessoa, Depois a gente pode mostrar um cara com mal de Parkinson, passou o óleo de copaíba na mão, parou de tremer. Então é umas coisas assim que, tipo, assim, eu tô 1 ano e 3 meses na Doterra, eu já vi coisa que parece milagre. Às vezes você fala, a pessoa até acha que é mentira, porque é impressionante o resultado desses óleos. A gente pode mostrar uns vídeos depois para vocês. Mas, assim, o que eu acho importante dos óleos é a individualização do tratamento. Sem, claro, também chegando naquele limite do medicamento, né? E, então, caso a caso, vale ver qual combinação que vai ser mais benéfica para aquela pessoa que chegou até você. Tá? Então, também temos efeito antimicrobiano da copaíba. Tudo isso que a gente já falou. Redução de inflamação. Então, para artrite, nós podemos usar todas essas 3 resinas que a gente falou até agora. Do THC que a gente conversou. Então, isso aqui não está com definição propositadamente, tá? Mas é para a gente lembrar que em cada impulso nervoso existe uma sinalização que vai para um monte de lado. Então, uma substância do canabinoide vai agir em um lugar, o THC vai agir em outro lugar, e cada coisa vai sinalizar para uma resposta. Tá? Então, é sempre lembrar disso. Uma quebra, quando entra no organismo, O organismo ele vai saber separar pelo estímulo. Isso tudo é resposta bioquímica. Tá? Assim como a gente toma um medicamento, né? Ele vai falar, poxa, mas por que foi para aquela bactéria e não foi para outra? Porque vai agir naquela molécula da parede da bactéria. Então o corpo ele já entende para onde levar. E aí que é uma coisa que é importante se atentar por causa de interação medicamentosa. Porque na medicina convencional, cada um vai responder de um jeito. Então, se você toma um medicamento e toma outro, de repente tem uma resposta totalmente diferente que era desconhecida até então. Então, foi propositadamente colocado sem uma resolução muito boa para a gente lembrar que quando a gente toma um medicamento, quando a gente come um alimento, isso vai para um lugar, vai ter uma absorção e através dessa absorção vai ter uma resposta. E não só uma resposta, mas depois uma memória. Num outro momento que a gente precisar ou passar por uma situação similar, o corpo ele vai ter uma resposta igual ou diferente. Tá? Joia. Vocês lembram que antes de começar a gente passou hortelã-pimenta, né?
A gente falou sobre as resinas, mas vocês estão provando planta. Isso é limão. Esse de laranja lima Laranja. a do Terra pega a matéria-prima no Brasil, do Rio Grande do Sul. De laranja lima. Estou entrando agora na parte das plantas. Eu escolhi alguns, tá? Porque senão a gente nem guarda todos. Muito bom. É bom, né? E a mistura? O que vocês acharam? Do hortelã com o que tem agora? Ah, eu sou suspeita pra falar, eu amo óleo. O que você sentiu no primeiro óleo? Frescor, né? Inspiração. Frescor, tá? Você. Ah, eu não sei, não foi assim de cheiro, não foi pra mim muito agradável, mas esse aqui, É que o hortelã no começo ele é muito forte. É. Ele tem que esperar ele dar uma Parece uma que sentada. Aí ele fica mais Agora, docinho. né? conforto, não sei. essa mistura. Mas é que ele abre tanto assim a sua respiração que a gente até na primeira assim toma um susto, não espera que é tão forte. Né? Parece que eu tô sendo hidratante. Esse primeiro, essa sensação do frescor, ela é importante, a gente sentir mesmo. Por isso que é gostoso quando faz a apresentação, sentir um pouco dos olhos para a gente treinar essa percepção. Porque para a gente usar ou indicar, é importante a gente ter a percepção. Se você sentir o frescor, já imagina que para uma pessoa que precisa diminuir uma febre ou ter uma concentração, ser um pouco mais fria, pontual, linear, foco, precisa de um hortelã-pimenta. Agora, esse frescor, essa seda que você descreveu, é uma coisa mais moldável, né? Assim, não é tão foco. Então ela dá relaxa, ela equilibra um pouco com o primeiro que a gente usou. Sim. A sensação mais forte que você sentiu, talvez tivesse sido porque foi muito, muito próximo, ficou muito intensa para você. Mas não foi ruim, né? Foi uma sensação de impacto. Que dá aquela ardida no nariz dele. A lavanda, então quando a gente fala a palavra lavanda, todo mundo tem uma memória, né? Ou da sensação, ou do cheiro, ou do que ela reflete na gente. O que vocês acham disso? Só tranquilidade. Tranquilidade. E vocês? Imagina eu que fui no Parque das Lavandas lá, né? Parque da Ai, Lavanda. Não, a plantação de lavanda, então A gente não vai pingar lavanda na mão de vocês, senão vai começar todo mundo bocejar aqui. Então, isso que eu ia falar. Nesse momento é impossível, mas quando chegar em casa e quiser tomar um banho, fazer um escaldapé, pode pingar no travesseiro, na esponjinha no banho, ou passar no creme, No corpo. né? Usar um carreador que a gente comentou antes, né? Um óleo, um óleo de coco, né? Um creme, uma loção, pinga umas 2 gotinhas. Nossa, no corpo fica muito bom. Faz um escaldapé nesse inverno, põe umas 3 gotinhas de... Eu acho interessante isso, porque assim, é sabido que hoje a gente está num nível de estresse muito alto, né? E cada vez as pessoas estão dormindo menos. Sim, não desliga, né? Não desliga. Pela antroposofia, a gente interpreta isso como a gente precisa ter um desligamento de algumas esferas para que a gente possa depois acordar e religar com despertar, que é a mesma sensação do peppermint, que é o hortelã-pimenta, dá, que é o despertar. Então, E no caso a lavanda, ela relaxa para que a gente possa ter uma recuperação, desconectar. Por isso que é o efeito de sedação. Tá? É possível combinar o que a gente falou até agora, olíbano, mirra, copaíba com a lavanda. Imagina o poder desses 4. Uma gota de cada. Um cosmético fantástico. Mas assim, os 4 para dormir não ia ajudar? Pode. Pode? Uma gota em cada no difusor, é possível. Sabe o que é legal dos óleos essenciais? É que, tipo assim, imagina aquela imagem que tinha ali que tem as moléculas. Sim. Pensa que aquilo ali é como se fosse um Lego. Quando você mistura um óleo com outro, eles se potencializam.
Então, por exemplo, se você, eles combinam, tem óleo que combinado eles ficam mais potentes. Então, por exemplo, o Dr. David Hill, que é o cientista mais renomado dos Estados Unidos, ele é um dos fundadores da doTERRA. Então ele ensina a gente a combinar o alecrim com algum cítrico, que ele é muito bom para o cérebro. Quando você toma um cítrico junto com o alecrim, ele potencializa demais. O óleo de olíbano, se ele for misturado com manjerona, ele tem um efeito de uma morfina. Então, por exemplo, se você tem que estar com aquela cólica menstrual, alguma coisa ruim que as mulheres sentem, uma vez a gente passou manjerona e olíbano no umbigo da minha mulher e a cólica dela melhorou assim em 10 minutos. Então, quando você aprende também que a combinação dos óleos fica mais potente, você vê que isso não tem fim o que você pode fazer com os óleos, né? É muita coisa. Mas só uma dúvida, por exemplo, a hortelã ela desperta Desperta. e a lavanda ela relaxa. Isso. Como- Isso mesmo. E essa mistura... O hortelã você não vai usar ele muito à noite. Tá. Você tem alguns óleos que é melhor usar durante o dia e outros óleos que você vai usar durante a noite. A Não não vai- ser assim, aquela noite de 30 graus que você não tá aguentando de calor. Pra refrescar, não É. pra te despertar, Tá. entendeu? Uhum. O Breed é um que ele é mentolado e ele acalma. Então você pode Então. substituir à noite. Então, essa questão de interação medicamentosa, que às vezes uma conflita com a outra e pode gerar algum problema, isso não existe nos olhos em si. Existe, calma. Mas a gente acaba não ampliando tanto. Por exemplo, porque é automático que com o tempo você faça uma combinação que seja a mais harmônica, entendeu? Naquele momento. Mas não é que é uma combinação que é ruim, que vai dar um efeito ruim para a pessoa. Essa é a preocupação que a gente deve ter. Com o medicamento alopático, existem coisas que não podemos usar, né? Por exemplo, um antibiótico que diminui o efeito de um anticoncepcional, né? Ou aumenta o anticoagulante de uma pessoa. Então, esse tipo de coisa, não. Isso que acontece na alopatia. Existem coisas que potencializam o medicamento, mas a gente vai escolher para uma finalidade boa, né? Tem que tomar cuidado o que esse óleo pode potencializar numa coisa boa, num outro medicamento que já faz uso. Senão a gente bagunça toda a medicina, né? É possível substituir o anticoncepcional por um óleo? Não. Ah, Não, mas existe uma medicina natural que faz um tratamento. E aí eu preciso me inteirar melhor assim, como é que funciona o mecanismo, mas existe uma linha natural que tem sim algumas coisas. eu conheço uma que é sem uso de nenhum medicamento, mas aí também não dá. Da coragem. Da coragem. Billings? Não é? Oi? Mas aí, Billings. Não sei, desconheço. O Billings você aprende a conhecer o seu corpo, as fases que você está. Você vai registrando. não tem interferência de nenhum medicamento. Não, E aí eu acho que tem um esse é muito período- radical. Tem um período Acho que de é bom. dias que você está livre para. Sim, é o período fértil. Se você quiser engravidar, é naquele período que você tem que fazer a sua atividade sexual, ou se você não quer, você suspende. Eu acho que essa percepção de si, ela cabe tanto para a medicina natural quanto para a medicina alopática. Que todo mundo deveria sentir, né? Todo mundo deveria se perceber. Tem algumas perguntinhas e tem um gráfico, então, pelo menos o que é utilizado dentro do INAPAF, né, que é dentro da Igreja Católica, que traz esse método de uma organização internacional, o companheiro faz uma pergunta para a sua companheira e ele vai anotando no gráfico. E aí ele vai acompanhando o período, o ciclo da companheira. Então, não é ela que registra, ela fala da percepção do corpo dela, se é o período que está seco, se é o período que está
úmido, se tem a gelatina, se não tem, ele vai fazendo as perguntas e ele vai colocando no gráfico. E ali você vai vendo em que fase que você está, se está perto, se não está, e faz o planejamento familiar. O que é legal, porque une o casal, né? Também eles ficam mais comprometidos um com o outro, não é você toma e se vira, né? Como faz no anticoncepcional. E isso evita muito problema de saúde, né? Que vem do uso de hormônio. Acho que entra também uma discussão cultural, né? O que a pessoa tem em outros hábitos, né? Em outras ações no dia a dia também. Acho que cabe uma ampliação assim, nesse aspecto. Mas acho que hoje... disposição, né? Disposição do casal para... mas essa autopercepção, ela deve existir tanto na medicina alopática quanto na natural. Então, não sei se na prática é tão válido para integrar na rotina, sabe? Acho que... Pesquisa, né? Bom, eu queria acrescentar ainda o efeito da lavanda em cicatriz. Não arde e dá para combinar com o efeito de cicatriz. Eu tenho uma paciente, não sei se eu posso revelar, minha mãe, ela queimou os dedos do pé, todos. O secador de cabelo. E todos ficaram com bolha. E eu, na Itália, fazendo meu curso, não sabia o que fazer. Falei, você vai usar isso, porque você estava longe, né? Eu não sabia o que fazer porque vendo foto, né? Vendo foto é complicado. E a gente tem uma farmacinha alopática, uma farmacinha natural, uma farmacinha de óleo, e aí combina tudo, né? E a 10.000 quilômetros de distância a gente conseguiu manejar frankincense com a lavanda e um pouquinho... Os dois que eu Os gostei dois, mais. Não, acabou o problema, né? Acabou o problema. Foi 4 dias... interessante que ela secou. endureceu a pele, ficou assim. Olha, eu fui para Nova York e tive que ir um chinelo. Era o dia inteiro, era a lavanda e o frankincense. Passava um, passava outro. Não pude pôr sapato, eu estou pondo sapato agora. Está fazendo uns 15 dias. nem isso, uns 6 dias mais ou menos que eu estou usando o sapato. Porque daí ficou assim, a pele voltou ao normal, mas só usei o óleo, o lavanda e o frankincense. Sabe o que é bom, ó, depois que cicatrizou já e tá essa pele fina, daí trocar e passar óleo de copaíba. E Porque aqui o acabou, copaíba acho que é acabou de muito chegar, não é, cicatrizante. Adri? Acabou de chegar o copaíba. A gente passou um óleo gelado, passamos um óleo cítrico e agora eu vou passar esse óleo aqui, o On Guard, que já é um óleo bem quente, ele tem cravo, canela. Então, esse eu tenho que tomar cuidado para não colocar aqui, porque ele esquenta bastante, só para vocês sentirem a Esse diferença. é o mesmo que Passar a pro gente frio. colocou aqui no difusor, tá? E ele é totalmente bactericida, vocês vão ver depois como é que é. Limão mais cítrico também, então tem essa função de despertar e alguns estudos também indicam como bactericida. Então se a gente usa em desinfetante, produto de limpeza, tem muita essência de limão, né? Mas a função bioquímica existe com alguns estudos na parte antimicrobiana. E o outro que eu trouxe também é o orégano, como bactericida. E aí a gente daqui a pouco vai experimentar o orégano, tá? Acho que podia até pedir para a Lúcia, né? Sim. Utilizada na dermatologia em combinação com esmaltes, em sabonetes, em cremes. Para passar diretamente, ela arde um pouco, então eu acho que é interessante usar bem diluída. Arde bastante, tá? Eu não Bastante. gostei do meu pé. Tem que tomar cuidado. Não, a melaleuca tá? não, o orégano arde, a melaleuca é um pouco menos. Menos, mas arde. O ombro É arde bastante. Se passar no rosto, vai comer. Tem algum que usa para fungo? Tem melaleuca. Melaleuca. Peppermint?
Só retomando a sensação, tentar lembrar aí o que vocês sentiram no início. Então, voltando àquela pergunta, vocês ainda gostariam de usar os olhos? Por que usariam? Depois do que a gente falou, né? Se falar que não tem nenhuma função, vale a pena? Eu acho que a utilidade dele é vasta, né? Vasta, É né? muito, é agradável, né? Usaria, eu tenho até, eu tentei fazer curso de aromaterapia, que ia falar de óleos essenciais, já tentei fazer umas 3, 4 vezes e a data não acaba sendo difícil para mim, dentro dos outros compromissos, encaixar. E hoje Eu deu. tenho muito interesse. Que bom. Hoje deu, eu desmarquei outros, falei, hoje eu vou. Que bom. Toda a combinação que a gente veio construindo de raciocínio desde o começo, a doTERRA fez e já trouxe pronto alguns blends. Blend que é a combinação. Então eu escolhi trazer alguns. Então todos esses a gente já falou, então hoje a gente já aprendeu tudo isso. Você vê, aos poucos, Sim. como que a gente pode aprender? E eu trouxe 3 blends. O Onguard, que a gente já provou no difusor, vocês provaram agora, sentindo. Então dá aquela sensação de acolhimento, de calor, né? E Deixa eu dar isso aqui pra elas, ó. Qual? Isso aqui é o que acabou de chegar esse mês, lançou. É a pastilhinha do OnGuard. Eu vou aceitar uma. Isso aqui vocês podem botar, ele é com cápsula vegetal. Pra E que você, que é? essa é pra tomar, você pode deixar ele estourar na sua boca pra você sentir o gostinho do OnGuard. Porque o OnGuard, ele é um óleo do sistema imunológico, né? Inicialmente o benefício dele é pro sistema imunológico. Esse daqui é assim, é uma bolinha. Não precisa ficar com Engoliu ou máscara, morder? que o vapor que Engoliu ou morder? vem Pode morder. é suficiente para a gente aspirar, inspirar, ter o efeito da medicação ou do óleo. Só Só aspirar. aspirando. Tá? Não precisa ficar com máscara, é suficiente. Tá? Então esse blend dá para utilizar como uma inalação. Se necessário usar um antibiótico, que o médico falar, dá para combinar o antibiótico com a inalação em casa no nebulizador com o blend. E o outro blend é o Deep Blue. O Deep Blue é uma roda. Dá para usar tudo. Eu com o Kung Fu, eu tenho 2 apresentações, uma na minha bolsa que é o óleo. Ela bate nas pessoas e depois dá o Deep Blue pra elas passar. Então imagina, cada treino eu tenho que escolher onde que eu vou aplicar, né? Cada localzinho. Por quê? Tem um cheiro de cânfora, assim, mas é agradável. Ela esquenta o local. Para cólica também é muito bom, dores em geral, enxaqueca também ameniza tudo isso. E aí esse é um óleo, esse é um blend de muita sensação mesmo, né? Você